um curso gratuito sobre impressão 3D e Bambu Studio aqui no YouTube. E hoje nós vamos para a nossa segunda aula, onde eu quero mostrar para vocês os principais recursos da barra de ferramentas do seu fatiador. Fala galera, eu sou o PH do canal PH 3D Maker, sejam bem-vindos ao curso. Essa é a nossa segunda aula. Se você não assistiu a primeira, eu recomendo que você vá lá assistir, pois nela eu falo de conceitos muito básicos aqui do fatiador, que vão ser a base para as aulas futuras. E antes de prosseguirmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho e compartilhar com quem também está aprendendo impressão 3D. E sem mais delongas, bora para a prática. Aqui dentro do fatiador a gente tem diversos recursos que permitem até que você crie modelos só aqui dentro. Mas antes disso, vamos ver aqui na prática a diferença entre um arquivo do tipo 3MF e um arquivo do tipo STL. Lá na primeira aula eu expliquei para vocês que um arquivo do tipo 3MF ele carrega todas as configurações e pintura do modelo de modo que você consiga imprimir a peça já assim, ó, toda prontinha. Então, neste caso aqui, ó, quem preparou o modelo já deixou esse Pikachu pintado com 5 cores, já veio aqui na aba outras, mexeu em algumas configurações, embora o resto todo esteja padrão. E aqui, ó, tudo que foi alterado fica marcado com laranja, tudo que tá branco tá com valor padrão. Isso aqui é um 3MF. Agora, qual que é a diferença para um STL? O STL é um arquivo sem nenhum tipo de preparo. Então, por exemplo, vamos criar aqui um novo projeto e agora, ao invés de abrir o 3MF, eu vou vir aqui no comando adicionar e vou escolher o Pikachu STL, não o 3MF. Quando eu escolher esse Pikachu STL, perceba que ele veio com a cor do primeiro filamento, não tem mais aquela configuração que a gente tinha aqui na barra outros e nenhum outro tipo de ajuste. Então, só para fixar, 3MF é um projeto possivelmente pintado, configurado para impressão. STL é o arquivo de malha simples, é apenas um modelo 3D sem nenhum tipo de preparo. E agora que começam as coisas interessantes. Se eu já tenho aqui um modelo na mesa e eu venho e mando adicionar um outro modelo, ele vai simplesmente carregar esse arquivo e agora eu tenho 2 Pikachus aqui nessa mesa. Se eu venho aqui e mando abrir um arquivo do tipo 3MF, ele vai perguntar se eu quero importar somente a geometria ou abrir como um projeto. Vamos ver o que vai acontecer se eu importar somente a geometria. O Pikachu ele entrou aqui colorido já, mas sem as configurações adicionais. Só que tem um pulo do gato. Por que ele entrou aqui colorido? Porque eu já tenho as cores no projeto da outra vez que eu abri. Olha o que acontece se eu remover e adicionar de novo. Eu adicionei de novo. Ele adicionou cores aleatórias. Por quê? Porque aquele 3MF, ele sabe que ele precisa de 5 cores, mas ele não sabe quais 5 cores ele tem aqui, quando eu adiciono ele como uma geometria apenas. E aí, o que acontece se eu marcar a outra opção ao adicionar aqui, ó, abrir como projeto? Ele vai mandar eu fechar esse cara aqui e pronto, eu tenho de volta o projeto do Pikachu. Isso vai acontecer até se eu abrir um modelo diferente. Por exemplo, tem aqui ó, um Charmander também do tipo 3MF, é um projeto colorido. O que vai acontecer se eu abrir e mandar importar somente a geometria? Ele vai pegar as cores que eu tenho aqui no projeto e vai aplicar na ordem que deveria ser, porém a coloração ficou totalmente errada. E isso, gente, é apenas o comando adicionar. É importante vocês entenderem dele, porque tem recursos que você precisa adicionar mais de um objeto na mesa, ou às vezes vocês querem imprimir 2 coisas junto, é por aqui que você vai fazer isso. Seguindo aqui, a gente tem um comando adicionar placa. Por quê? Às vezes você está fazendo um projeto do tipo multiparte, onde você vai ter diversas placas de impressão que você quer imprimir as peças separadas. Como, por exemplo, esse modelo aqui do Tanjiro, que eu já imprimi, inclusive, e está aqui no canal para quem quiser ver, onde o modelador separou cada cor em uma placa, de modo a você não precisar ter o AMS, aquele módulo de impressão multicolorida, para imprimir. E isso é uma prática muito comum, pois economiza muito tempo e filamento. Então, sempre que você quiser ter um projeto com mais de uma mesa de impressão, com cores separadas ou com objetos separados, você vai usar aqui esse segundo comando. A terceira ferramenta que a gente tem aqui na barra é a orientação automática. O que ela vai fazer? Ela vai tentar posicionar a peça com a maior superfície de contato com a mesa, de modo a você ter uma impressão segura. Funciona muito bem para a maioria dos casos, só que nem sempre. E nos casos que ela não funcionar, a gente tem outras ferramentas aqui na frente. O quarto recurso disponível aqui é o organizar todos os objetos. E ele você pode usar tanto por aqui, do lado da placa, ó, neste botão, quanto aqui por cima, sendo que aqui por cima tem mais opções. Então, por exemplo, se eu simplesmente mandar aqui organizar com essas 2 opções desmarcadas, ele vai organizar ali todo mundo juntinho. Agora, se eu mandar organizar e botar aqui, ó, permitir vários materiais na mesma placa, ele vai tentar reduzir tudo a uma mesa única de impressão. Se a sua peça tem suportes, é necessário que você deixe o
espaço para o suporte também. Então você pode apertar aqui e determinar um espaçamento. Vou colocar aqui, por exemplo, 10 e desmarcar essa opção aqui. Perceba que eles já ficaram um pouco mais espaçados. Então isso aqui é uma forma prática de você arrumar a sua mesa para impressão sem ter que ficar posicionando um por um na mão. O recurso de altura de camada variável é um que eu vou explicar numa aula mais sobre acabamento da peça, tá? Ele não é tão simples assim de entender e suas consequências. Seguindo, a gente tem um mover. O mover, gente, qual que é a diferença de você mover aqui assim e você usar este cara? Quando você usa o comando de mover, você continua podendo arrastar com o mouse, mas ele também te dá essas setinhas que a gente chama em outras ferramentas de modelagem de gizmo, que permite que você consiga mover mais precisamente no eixo, tanto de olho aqui, quanto digitando a posição, e você pode mover para o alto também, o que às vezes é importante quando você estiver trabalhando, por exemplo, ó, com um objeto mesclado e você quer colocar um em cima do outro. Ó, selecionei apenas um dos Pikachus agora, vou mover e eu quero, por algum motivo que vocês não vão me perguntar nos comentários, eu quero fazer isso daqui. Isso você só consegue fazer utilizando a opção mover. O que mais o mover tem aqui? Ele tem duas formas de coordenada, tá? Coordenada mundial, você entenda como ponto de coordenada, o 0 tá aqui neste canto, ó, onde tá o nosso indicador, e o seu objeto tá aqui. Eu não gosto muito dele para referência, justamente pelo fato dele estar em outra plate, por exemplo. Para eu zerar, eu tenho que levar ele para lá. Então você pode usar aqui o coordenadas do objeto. O coordenadas do objeto, ele vai sempre te dar como referência onde o objeto está. Então se eu quero mover esse objeto, por exemplo, 50 milímetros para a direita, eu vou aqui, boto 50, ele vai mexer e zera de novo. Então são as formas que você tem de movimentar um objeto aqui dentro do fatiador. O próximo comando é o girar, que assim como mover, ele vai te dar 3 setas para você realmente girar. Em situações onde o posicionamento automático não for útil ou não for o suficiente, você consegue ter um controle um pouco mais preciso através do menu girar. Eu confesso que eu tenho usado ele muito pouco por conta de um outro recurso que tem aqui no fatiador, que é o seguinte, vou dar um pulo aqui no escala, depois a gente volta lá, que é o deitar na face. Esse aqui eu acho muito útil para você posicionar o lado que você quer na mesa. Porque, por exemplo, digamos que você quer imprimir esse Pikachu com o rabo para baixo. Sempre que você apertar o alto, ele vai sentar. Se você tentar girar, você vai ter que ficar acertando aqui em que ângulo certinho que ele está 100% em contato com a base, porque senão, ó, ele ficou torto aqui, vai ter que encher de suporte. Qual o recurso que eu gosto de usar para isso? É o deitar na face. O deitar na face, ele vai mapear todas as faces possíveis de botar esse objeto posicionado e vai te dar como opção clicável. Então, por exemplo, eu escolhi ali do rabo, ele já posicionou ele do melhor jeito possível aqui. E se eu quiser botar ele na base normal de novo, você clica aqui, de cabeça para baixo, você clica ali em cima. Então é um recurso muito legal para você arrumar o objeto na mesa sem ter que ficar lidando ali com as setinhas do girar. E agora sim, voltando no recurso escala, esse é o que a gente usa para redimensionar um objeto. E aqui acho que os principais pontos que você precisa entender é, existe a opção escala uniforme e a escala não uniforme. O que é a escala uniforme? Se eu vir aqui agora, por exemplo, eu quero aumentar a altura dele, que é o eixo Z, o azulzinho, de 6 centímetros para 10, ele vai aumentar todo por igual, tá vendo? Cresceu todo igualzinho. Agora, se eu desabilitar essa opção aqui e disser que eu quero que ele volte para 6 centímetros, perceba que ele achatou, ou seja, ele não ajustou todas as dimensões por igual. E um ponto de observação aqui é, eu deixei ele achatado. Se eu marcar isso aqui de novo e apertar aqui um valor diferente, por exemplo, 55, ele vai ajustar para a escala ficar uniforme de novo. E mesmo com a caixinha marcada aqui, se você vier aumentar o tamanho dele pelos quadradinhos, o quadrado azul, vermelho e verde, ó, não vão aumentar de maneira uniforme. Mas você consegue fazer isso aqui por baixo também, usando o quadradinho azul. Agora, um outro recurso muito útil, eu já vou dar algumas dicas especiais aqui, que isso aqui valeria um vídeo só para ele. É a função de cortar. A função de cortar permite a gente separar um objeto em dois. Você vai botar aqui, ó, o seu plano, que é essa sua linha de corte. Você pode rotacioná-la, igual lá no girar, e você pode subir e descer a linha de corte usando esse quadradinho amarelo. Vamos lá, ó. Primeira dica, cara, isso aqui mudou minha vida o dia que eu aprendi em relação ao uso da ferramenta de corte. Vocês percebam que eu separei a cabeça, que eu, por algum motivo eu quero tirar a cabeça do Pikachu, mas o plano pega tudo, inclusive o rabo. Ah, mas eu não quero cortar o rabo. Basta você clicar aqui com o botão direito. Perceba que o rabo agora ficou na mesma cor da parte de baixo, é porque ele não vai, ó, cortar o rabo. Cara, isso aqui é muito útil. Foi um negócio que mudou o jogo para mim em relação à ferramenta de corte. Mas voltando aqui, ó, o que mais a gente tem
dentro da ferramenta de corte que é bem legal de vocês conhecerem. Não quero cortar o rabo, fiz tudo de novo. É a função de modo, onde você pode ter esse cauda de andorinha, que ele vai fazer, ó, uma espécie de encaixe para você poder, por exemplo, empurrar a cabeça para dentro e ela ficar presa. Isso é uma das formas de você conectar uma parte na outra. Só que tem uma ainda muito mais interessante que essa, que é você vir aqui em adicionar conectores. E aí eu posso, por exemplo, colocar um conector do tipo plug, e aí eu posso mudar o tamanho dele. Você vai confirmar o conector e quando eu mandar realizar o corte, olha só o que ele fez. Ele botou um conector aqui já e deixou o buraco na outra parte. Eu vou fazer depois uma aula bem focada nessas ferramentas de corte e outros aqui para você trabalhar mais, mas só de vocês saberem isso aqui de corte já vai adiantar um bocado a vida de vocês. Próxima ferramenta que nós temos aqui é a de pintura. Então, por exemplo, digamos que você está com o seu projeto aqui todo errado, igual o meu está. Você pode pintá-lo usando o próprio fatiador. E para isso você tem alguns recursos aqui, ó. Um deles é o pincel, tá? Ele vai pintar tudo que está aqui visível na sua frente da cor que você marcou. O outro é a esfera. Qual que é a diferença do pincel para a esfera? A esfera, ela vai pintar tudo que estiver dentro do raio da esfera. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ela desse tamanho e apertar na pontinha, veja que ela foi até atrás. Se eu fizer a mesma coisa com essa caneta, ó, ele pintou apenas a parte visível. Então, o círculo, apenas a parte visível. Esfera, tudo que estiver dentro da esfera. Triângulo, cara, muito difícil você usar, mas quando a gente fala de modelos 3D, eles são feitos sempre de pequenos triângulozinhos. Então, o triângulo permite que você pinte individualmente cada um desses. É útil quando você quer arrumar alguma coisa muito pontual, mas pouco utilizado. O faixa de altura, cara, o faixa de altura eu já usei ele para algumas coisas quando eu quero ter realmente uma determinada faixa numa cor, sem que ela fique pulando para de cima, de modo que eu não fique tendo troca de cor desnecessária. Aqui você consegue configurar a altura dela e, por exemplo, se eu apertar, ó, toda essa faixa trocou de cor. Normalmente, legal que você quer fazer, por exemplo, eu quero que a base tenha uma cor e aqui eu quero de novo que ele mude de cor. Ela é bem precisa. Se você tentar fazer isso aqui, por exemplo, usando a esfera, o que vai acontecer? Primeiro, você não vai conseguir fazer uma linha reta. Segundo, que nessa curva que você fez, você vai adicionar um monte de troca de cor desnecessária. Então, esse aqui, faixa de altura, é bem bacana. Mas, o que eu mais uso sempre é o preencher, que é o balde de tinta. E o balde de tinta, ele tem duas formas de você utilizar. Uma delas é conectado à mesma cor. Então, por exemplo, se eu botar aqui tudo que está verde, agora ficou amarelo. Ou detecção de borda. Como que funciona a detecção de borda? Ele tem aqui um ângulo de preenchimento, que é a tolerância da curvatura. Ele vai tentar identificar onde acaba uma curva para fazer a pintura. Ó, vou reduzir aqui, por exemplo, para 6. Como eu reduzi para 6, ele agora está pintando só a parte do rabo. Se eu reduzir isso aqui mais um pouquinho para 3, ele vai pintar só essas partes aqui. Então, quanto menor estiver aqui, ó, menor é a área que ele vai pintar, mais crítico com curvatura ele vai ser, até que eu chegar num ponto que ele vai praticamente pintar o modelo inteiro. E quando o seu objetivo é recolorir um objeto, o conectado da mesma cor é super legal. Então, por exemplo, eu posso arrumar esse Pikachu todo aqui agora. Mesmo tendo aberto ele do jeito errado, muito facilmente eu vou conseguir pintá-lo, usando as cores que a gente tem ali no fatiador. Opa, ó, aqui na língua eu já não conseguiria botar só ela vermelha, porque ficou tudo rosa. Aí aqui eu posso tentar a detecção de borda. Viu? Então, cada pincel ali, cada configuração tem a sua utilidade. E por fim, a gente tem esse Gap Infill ou preenchimento de lacuna. O objetivo dele é você conseguir automaticamente arrumar esses pequenos defeitinhos que ficam na sua peça. Só que na prática eu tive péssimas experiências com ele, raramente eu consigo resolver pequenos gaps. Então, não uso muito também. Outro recurso agora bem bacana que o nosso fatiador tem é a ferramenta de texto. Você consegue adicionar texto no objeto direto do seu fatiador. Você não precisa ter uma ferramenta de modelagem para isso. Então, quando você clicar no objeto e apertar no menu texto, você pode usar esse quadradinho amarelo aqui para posicionar o texto no objeto. Então, por exemplo, eu vou girar esse cara aqui, vou posicioná-lo no rabo do Pikachu, vamos reduzir o tamanho do texto aqui e vou escrever, ó, @ph3dmail. Dentro da ferramenta de texto, a gente tem algumas opções, tá? Se eu colocar ela como parte, ela vai fazer esse texto destacado na peça. E quando você fizer um
texto destacado como esse, tente não passar de 1 milímetro de profundidade, às vezes até menos. Você bota aqui um 0,5, porque se o texto ficar muito destacado, você vai precisar colocar suporte para esse texto não cair. Então não é legal. Isso, claro, quando ele estiver assim, nessa orientação. Se estiver na parte mais plana, deitadinho, você pode deixar ele com a altura que você quiser. E tem a opção cortar. Quando eu faço cortar, esse texto, ó, vamos fatiar aqui o Pikachu, ele ficou como se fosse uma gravação aqui na peça. Quando eu boto ele como modificar, ele vai virar um modificador aqui no nosso menu, e nesse modificador você consegue alterar diversas opções. Esse é outro assunto que eu vou entrar numa aula específica, porque modificador, mais texto, mais pintura, tem uma série de complicações e nem sempre o resultado sai como a gente quer. Mas o importante aqui é vocês entenderem que existe uma ferramenta de texto dentro do seu fatiador que permite que você adicione texto aos modelos já prontos, criados por outros modelos que vocês já pegaram no Make Word. Por exemplo, ó, esse aqui é um modelo que eu peguei pronto lá no Make Word e fiz um texto gravado direto na peça, sem ter que ter acesso ao modelo original, sem ter que saber modelar, nem nada do tipo. Pintura de suporte. Vou deixar para abordar esse tema aqui na aula específica de suporte, mas saiba que você simplesmente pode usar esse recurso para determinar que eu quero que tenha um suporte aqui. Bom, e aí quando eu mandar fatiar esse cara aqui, se você tiver com o suporte habilitado, ele vai aparecer. Se não tiver, ó, ele não aparece. Então tem que vir aqui, suporte, habilitar suporte, suporte manual, viu? Ele botou o suporte onde eu pintei. Novamente, eu abordo isso aqui com mais profundidade numa aula específica sobre suporte, que é um assunto bem complexo. Pintura de costura. Aqui também bem interessante. Vocês vão lembrar que eu expliquei na aula anterior sobre costura, que o Bambu Studio, o fatiador, quando você bota a opção alinhada, ele vai sempre tentar colocar a costura no local que ele acha adequado. Só que nem sempre o local que ele acha adequado é. Por exemplo, por que ele colocou essa costura aqui na frente e não jogou ela aqui para trás? Você pode resolver isso, novamente, aqui na aba de qualidade, mudando a costura, botando atrás, e já vai começar a jogar as costuras para trás. Mas digamos que você quer ter mais controle ainda sobre onde ele está colocando a sua costura. Você pode vir no menu costura, ele vai te dar aqui essa visão. Se você apertar aqui no mantenha visualização horizontal, ele vai colocar certinho para você. Isso aqui é bom se você quiser fazer uma costura retinha, tá? Se você marcar a opção aqui vertical, inclusive, ó, mesmo que eu mexa o mouse para um lado e para o outro, ele só vai colocar aquela costura na vertical. Então, por exemplo, ó, digamos que eu queira colocar a costura da orelha toda aqui para trás. A costura do rabo, eu até quero colocar ela para trás, só que aqui nesse canto. Vamos ver aqui como é que vai ficar o fatiamento. Perceba que ele tentou posicionar a costura onde eu pedi. Nem sempre vai ser possível ele colocar exatamente como você pediu. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, por que a costura do amarelo aqui, ela fez esse raio, ao invés de vir retinho? Sempre que você tiver uma troca de cor, você em algum local vai ter uma costura acontecendo. E é o caso aqui. Então ele precisou reposicionar a costura do amarelo para essa região. Mas perceba que eu já consegui controlar muito melhor onde eu quero a costura e não tem nada aqui na frente. A costura que está no rabo vai ficar bem discreta e é uma forma de você controlar isso. A próxima ferramenta é orelhas de aba. Para vocês entenderem o que é orelha de aba, eu preciso mostrar uma outra coisa para vocês antes, que é o brim. O brim é um recurso que é muito utilizado quando você tem uma peça que tem pouca superfície de contato com a mesa e você teme que ela acabe soltando. Então ele vai adicionar uma camada adicional de contato na mesa. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, adesão à mesa, tipo de brim. Se eu escolher aqui, por exemplo, ó, brim externo, deixar ele no automático, botar aqui, ó, largura do brim tá 5, quando eu mandar fatiar, o que ele vai fazer? Ele colocou 5 voltas de filamento em volta da peça para segurá-la melhor. Só que qual que é o ponto? Às vezes você só precisa segurar nos cantos. E isso aqui dá trabalho para você tirar da peça depois. Por mais que você bote aqui a lacuna, configure direitinho, ele deixa uma marcação na peça. Como que a gente tem o benefício do brim sem tanta marcação desnecessária? É justamente aqui no menu orelha de aba ou mouse ear, que é como chamado em inglês, orelha de rato. Ele permite que você marque, ó, eu quero prender ele aqui, eu quero botar aqui e eu quero mais uma aqui. E aí eu tenho que vir aqui na opção tipo de brim, escolher pintado e fatiar essa peça. Ele adicionou um mini brim exatamente nos pontos que eu queria, ou seja, muito menos sujeira para eu limpar da peça depois. E para explicar a próxima ferramenta, eu preciso mostrar uma coisa para vocês antes. Existe uma técnica na impressão 3D que é chamada de fuzz skin, ou pele felpuda. Ela é responsável por dar essa textura, ó. Perceba que ele não é lisinho. E isso aqui não foi feito na modelagem, isso aqui foi feito no fatiador. Então eu troquei aqui o nosso modelo, ó. Eu estou com esse Gengar. Se eu fatiar ele do jeitinho que ele está aqui, a gente tem
uma impressão lisinha. Agora, se a gente vir aqui na aba de outros e procurar pela opção pele felpuda e colocar contorno, olha o que vai acontecer quando a gente fatiar. Olha como que ele ficou todo texturado. Mas agora o fatiador introduziu um recurso novo, porque assim, digamos que você não queira que ele fique todo texturado, você quer só que algumas partes dele fiquem com esse aspecto. Você pode usar este recurso aqui para fazer uma pintura. Por exemplo, pintei todo ele usando a opção do baldinho de tinta, exceto o interior da boca, o interior dos olhos, porque essa parte ali eu não quero que fique. Quando eu fatiar, apenas a parte pintada vai estar com o efeito de fuzzy skin aplicado, o efeito de pele felpuda. E, novamente, você pode ter ainda mais controle se você usar a opção do círculo, que era só uma faixazinha aqui na mão com essa textura. E mandar fatiar, ó, apenas a região que eu pintei teve o recurso aplicado. Pessoal, agora eu quero que vocês me contem aqui nos comentários qual dessas ferramentas você ainda não conhecia e não tinha utilizado. E com isso a gente chega ao fim da segunda aula. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder a terceira, porque as primeiras 3 aulas são a fundação do que você precisa conhecer do seu fatiador para que a gente comece a falar realmente da sua impressão 3D. Como você vai ajustar a primeira camada, como você vai calibrar seu filamento, como você vai modificar o seu projeto aqui direto no fatiador. Você precisa conhecer bem a ferramenta que você está utilizando para você não ficar perdido depois. Até a próxima!